Por dentro da questão. Bom, e hoje no Por Dentro da Questão a gente vai conversar ao vivo com o advogado previdenciário e professor de Direito da PUC, do Paraná, Nazário Nicolau, que vai nos ajudar a entender melhor como funciona esse complexo sistema aqui no Brasil. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo. Boa tarde, Nazário. Gente, é um prazer ter o Nazário aqui conosco. Só para as pessoas entenderem, o Nazário é um advogado previdenciário. Ele não é especialista em previdência dos servidores públicos único e exclusivamente, porque esse debate diz respeito a toda a comunidade escolar. Mas é um companheiro que nos ajudou em muitas análises aí para entender as reformas previdenciárias que nunca são simples. Nazário, começamos por aí. Perguntinha básica. Qual é o principal desafio hoje para um trabalhador se aposentar? Primeiro, em relação à continuidade de contribuições em razão da precariedade dos trabalhos, especialmente da informalidade. Isso vem gerando diversos problemas para eles. E outros, cada dia mais, exigindo idades e tempos de contribuições superiores com valores inferiores, de maneira significativamente inferiores aos anteriormente protegidos. Vamos lá. Gente, a gente conversou antes com o Nazário, ele falou uma coisa importante. Não dá para discutir num programa como esse todas as regras de transição que existem no que diz respeito à aposentadoria, de tanto que as leis mudaram no último período. Mas vamos lá. No básico, qual que é a regra geral? Com quantos anos uma mulher e um homem se aposentam hoje no Brasil? E como é que se calcula essa aposentadoria? Em relação ao INSS, que são os trabalhadores da iniciativa privada, a idade mínima hoje exigida para o homem são 65 anos e para a mulher 62 anos de idade, exigindo de tempo de contribuição mínimo 20 anos para o homem e 15 anos para a mulher, nessa regra geral. O que nos deixa muito frustrados é isso que antes da mudança do governo Bolsonaro em 2019 não tinha nem idade mínima para poder se aposentar. E mais do que isso, antes se protegia 100% do valor apurado, né? Fazia uma média de tudo que eu contribuí na vida, aquele valor ali era o valor que eu ia receber de benefício. Agora não. Agora esse cálculo é feito e me garante 60% do valor apurado. E para que eu possa receber 100%, se homem, 40 anos de tempo de contribuição, se mulher, 35 anos de tempo de contribuição. Mas essa idade, essas regras também mudaram para os servidores públicos, né? Nós, servidores públicos do município de Belo Horizonte, é que ainda com muita luta estamos segurando e a coisa não implementou, não é isso? Exatamente. Do serviço público, a mudança ainda foi mais drástica, porque diante da derrota do governo federal, lá do governo Bolsonaro, para a mudança geral do regime de previdência dos servidores, ele optou por mudar o sistema da União, que era o único que ele tinha condição de mudar naquele momento, e jogou a bola para cada ente federativo, né? O município resolveu dele, o estado dele. E aí, de certo modo, isso permitiu discussões mais fortes de participação desses servidores de maneira direta. E aqui em Belo Horizonte, né, nós estamos falando de uma mudança em 2019, nós estamos hoje no ano de 2026, e até hoje o governo não conseguiu emplacar um prejuízo, né, com mudanças drásticas no serviço público. E, pra vocês terem uma ideia, a aposentadoria da mulher aqui é com 55 anos de idade e do homem 60 anos de idade, na regra geral, né? Uma mudança assim bem drástica se a gente comparar com essa do INSS que eu acabei de dizer. Bom, gente, vamos entender. Olha só, aumentou a idade. Teoricamente, reduziu o tempo, né? Então, a mulher pode se aposentar com 15 anos de serviço e o homem com 20 anos de serviço, não é isso? Mas reduz o tempo, mas também reduz o valor que recebe. Então, na prática, para receber um salário básico que dê conta de sobrevivência, a pessoa, na verdade, tem que trabalhar 40 anos, né? É isso que você nos explicou na parte anterior. Não é isso? É exatamente isso. O que nos preocupa muito é que, apesar de estar escrito lá 15 e 20 anos, a gente pega a realidade do Brasil, as pessoas que têm menos condição financeira começam a trabalhar às vezes com 13, 14 anos de idade, formalizam em dado momento e, claro, vão ter muito mais do que 15 ou 20 anos de tempo de contribuição se conseguirem formalizar a sua previdência nessa situação. Então, eles trabalham muito mais do que 30, 35 anos para poder aposentar. Então, é uma ilusão essa idade mínima com 15 para a maioria das pessoas. Claro que vai ter
situações que ela vai ser aplicada, mas é exatamente o que a Vanessa está dizendo pra gente. Eu vou ter esse direito, mas se eu contribuo mais do que um salário mínimo, certamente eu vou ganhar um salário mínimo, independentemente desses valores contribuídos. E é uma situação grave no país, porque, veja, é muito difícil uma pessoa conseguir ter 40 anos de carteira assinada. Porque não é o problema do 40 anos de trabalho, né? É 40 anos de contribuição previdenciária, né? E as pessoas trabalham de formas diversas. Mesmo que ela não tenha carteira assinada, ela tem que trabalhar para sobreviver. Lembrando, gente, que essas regras, no caso da professora e do professor, ainda mantém os 5 anos a menos de tempo de contribuição. Agora, Nazário, sempre quando se fala sobre previdência, né, e sobre um suposto déficit da previdência, tanto no regime geral quanto nas redes, né, estaduais, inclusive nas redes educacionais, a gente convive com o confisco, às vezes, de fundos previdenciários, fala sobre essa ideia de um déficit, de que é um problema. Fala pra gente o que está envolvido essa disputa. Existe realmente esse déficit ou é, na verdade, uma tentativa de retirada, de precarizar ainda mais direitos? Sobre déficit, eu preciso fazer uma divisão entre INSS e servidor público. É importante isso. Sobre o INSS, é um fundo que foi criado lá na década de 60, que unificou todos os sistemas que existiam de cada grupo de trabalhador e virou um sistema nacional. Naquele momento tinha dinheiro no fundo, sim. E o que aconteceu? Que naquele período era o governo militar, eles retiraram dinheiro do fundo de previdência para fazer investimentos que eram importantes para o país, mas que não era com esse dinheiro que deveria ter sido feito. E esse dinheiro nunca retornou para o fundo e de lá até hoje, em muitas situações do INSS, esse dinheiro foram retirados sem retorno para esse fundo. E logo, hoje, existe efetivamente um déficit enorme, mas nunca foi feito esse encontro de contas. Em relação ao serviço público, para que todo mundo compreenda, a obrigatoriedade da contribuição ela se deu a partir de 1998, uma opção do governo federal na época por entender que o serviço público era importante para que a sociedade funcionasse e aquilo era uma garantia daquele cidadão que, independentemente dele ter contribuído, ele ia ter uma aposentadoria garantida. E ali no ano de 98 eles passam a obrigar todo mundo a contribuir, né? E aqui eu estou dizendo de todos os serviços públicos em geral. Mas quando eles criam aquela situação, já existia muita gente aposentada. E, infelizmente, eles colocaram a responsabilidade do fundo que eles estavam criando com a contribuição para pagar para quem já recebia. Por óbvio, era impossível que esse fundo fosse superavitário. Ele já nasceu deficitário. E a responsabilidade maior, claro, era do governo. Porque esses dois sistemas são sistemas de caráter solidário. Porque a Constituição brasileira diz que tem que ter a participação do trabalhador, sim, dos empregadores também, mas de toda a sociedade. E quando ele diz toda a sociedade, ele está dizendo do governo, que é uma contraprestação importante para a sociedade a manutenção desses pagamentos previdenciários para o cidadão, que ele fomenta a economia de uma maneira significativa e por isso essa importância. E mais do que isso, essa discussão sobre déficit ou superávit, para mim, sempre foi de uma discussão muito superficial e inoportuna e desnecessária. Porque a importância é a garantia da subsistência dos trabalhadores, do cidadão em geral. Tanto é que, na ausência desses pagamentos de aposentadoria e pensão, existem os benefícios assistenciais. E a ideia é menos assistência e mais previdência. Isso, gente. Lembrando que na Constituição de 88... a Previdência fez parte de um sistema de seguridade social, não é isso? E essa seguridade incluía benefícios sociais, que é justamente a questão do LOAS e de outros benefícios, saúde e pagamento de aposentadoria, que é o que a gente chama de Previdência. E foram criados impostos para garantir o pagamento desses direitos dos trabalhadores. E veja, gente, a aposentadoria é um direito e uma necessidade para a sociedade, não é só para o indivíduo. Porque quando eu trabalho, eu contribuo para o enriquecimento geral para a sociedade. Chega um momento que eu tenho que me afastar do trabalho, porque a minha capacidade de trabalho diminui. E aí, a sociedade tem que garantir a minha sobrevivência, porque eu contribuí para ela enriquecer. Essa é a lógica. E tem um outro problema. Nós não vivemos num mundo de pleno emprego. E se as pessoas não serão aposentadas, elas serão desempregadas.
É preciso que os trabalhadores se aposentem para que outros entrem no mercado de trabalho. Então não há o que se falar de déficit, né? Não há o que se falar de déficit porque é um direito social. A Previdência é, de fato, o grande guarda-chuva social que existe nesse país, né? Bom, outra coisa importante é que a gente já trabalhou aqui num outro programa, que a gente fez uma entrevista com um representante dos trabalhadores do INSS e que você dizia conosco numa conversa anterior sobre as dificuldades que existem hoje dos trabalhadores acessarem seus direitos pelas condições estruturais do INSS. Conta pra gente um pouco isso. É uma situação muito séria que vem acontecendo no nosso país. Infelizmente, o INSS vem sendo sucateado, né? Independentemente do governo, há uma dificuldade muito grande de recolocação de servidores que vêm se aposentando e eles não vêm colocando novos servidores no lugar deles na mesma quantidade. Hoje existe um déficit, o estudo era do ano de 2011, um déficit de 10 mil servidores do INSS para que funcione minimamente o sistema. E o que isso gera para todos nós na prática? Gera uma demora na fixação dos benefícios, né? Hoje em dia saiu uma reportagem há pouco tempo dizendo que há até 3 anos de demora para implementação de benefício. Uma média aí de 1 ano normalmente. E as pessoas esquecem que esse benefício de aposentadoria e de pensão por morte, para a maioria dos trabalhadores, dos cidadãos do nosso país, são de extrema importância de subsistência, para sobreviver. Então a ausência ou a demora desse pagamento, ainda que pague o retroativo lá na frente, que é o argumento que o governo trabalha muito, não resolve a vida daquele cidadão que está ali com fome, sem dinheiro para pagar o aluguel, sem dinheiro para pagar a luz, pedindo empréstimo, às vezes não é para banco, é para agiota, porque é quem tem condição de emprestar dinheiro para quem não tem renda, e lá na frente, quando paga o dinheiro, ele mal paga a dívida que ele fez e fica devendo. É uma situação muito grave que eu venho alertando muito, que precisa ser combatida, porque isso é serviço público. Se o serviço público não funciona, a sociedade é prejudicada. E a fome não é retroativa, né? Não tem jeito de cobrir a fome retroativamente. Você citou uma coisa muito importante aí, que foi no caso da pensão por morte. E as regras sobre pensão por morte têm endurecido muito, né? Deixando as crianças desprotegidas. É uma situação realmente muito séria, talvez a mais triste mudança da Previdência. São 2 grandes mudanças tristes, na minha visão, que é a invalidez e a pensão por morte, né? Que são exatamente os 2 benefícios que as pessoas não têm previsão, né? Pode acontecer com qualquer um. Qualquer dia, qualquer momento, eu posso vir a falecer ou ficar inválido. E essas 2 situações, o governo, na época, o governo Bolsonaro, optou por tirar praticamente a proteção dessa circunstância, levando a tal forma que o benefício de pensão por morte, às vezes, é 30%, 25% do que deveria ser lá atrás. E o lá atrás é logo ali, né? Nós estamos falando de 6 anos atrás, a pessoa tinha ali, às vezes, 3 salários mínimos de pensão por morte, que a pessoa trabalhou a vida inteira ganhando um salário maior e, mais do que isso, contribuindo caro para aquela proteção, e o jogo muda para pagar normalmente um salário mínimo no máximo para esse cidadão. É porque a pensão, gente, por morte, é como se a pessoa que morreu fosse aposentada pelo tempo de serviço que ela tem, proporcional ao tempo que ela trabalhou. Não. Quando a pessoa morre, eles fazem um cálculo proporcional ao seu tempo de trabalho para garantir o que seria a totalidade da pensão e a partir daí dar de acordo com os beneficiários, né? A pensão é diferente de uma pessoa que trabalhou 30 anos ou que trabalhou 10 antes de morrer, não é isso? Qual que é a questão? Pessoas mais jovens tendem a ter dependentes mais jovens também. Então, se morre uma mãe jovem, a tendência é que ela deixe crianças que vão depender muito tempo da pensão dela. E o salário dela cai, porque como ela é mais jovem, ela tem menos tempo de contribuição. Porque o cálculo não é feito sobre a totalidade do salário, é sobre uma média, não é isso? Exatamente isso, mais do que a média, né? Eu faço a média e aí eu faço o cálculo como se a pessoa tivesse se aposentado por invalidez para chegar na pensão, pasmem. Então, ela vai ter 60% do valor apurado. E esse valor de 60% é que eu vou calcular a pensão. Então, já perdeu 40% na largada e a pensão só vai pagar 50% do valor desses 60% mais 10%.
Então, por isso que quando a gente começou a falar sobre pensão, eu falei que normalmente paga 30%, 40% do valor, porque tem duas perdas gravíssimas no cálculo e essa pessoa realmente, que depende daquilo, vai ter que mudar completamente de vida. Às vezes o pai e a mãe se esforçavam para pagar uma escola particular, a mais baratinha que tinha, porque ele entendia que aquilo era importante dentro da carreira, passava às vezes até um pouco de fome para poder garantir aquilo, aquele menino vai ter que ir para a escola pública imediato. Aliás, eu vivencio isso no meu escritório. Muitos dos meus clientes de pensão por morte, que um do casal morre, a primeira coisa que tem que fazer é tirar o menino da escola, voltar a morar com pai e mãe porque não consegue mais pagar o aluguel que pagava. Muda completamente a vida daquela criança e daquela mãe. Normalmente, infelizmente, aos pais que morrem primeiro, em geral, né? Agora tem alguns problemas mais sérios aí que envolvem mortes de mulheres, mas é sobre isso que a gente está falando. A ausência de proteção desses filhos. Então, a gente falou sobre esse absurdo que é essa questão da diminuição dos direitos relativos às pensões por morte e invalidez. Além desse grupo em específico, quais outros grupos foram mais prejudicados com essa reforma? A gente estava falando de Gari aqui hoje, né? Que é o grupo da aposentadoria especial. Sim. Esse grupo também foi um grupo muito gravemente atingido. Porque como que funcionava antes? A sociedade entendeu que alguns trabalhos que exigem um maior esforço e um desgaste da própria saúde do cidadão precisava proteger aquela pessoa, né? A pessoa estava ali sob risco de vida, sob risco da saúde e integridade física, que é o caso, por exemplo, do Gari, né? Ele trabalha ali numa situação de exposição a lixo, a risco no trânsito, que é bem grave, né? E, em razão disso, ele tinha um direito a aposentar bem mais cedo, porque antes, igual a gente tinha conversado, não tinha idade mínima. Então ele precisava contribuir sobre 25 anos, ele poderia aposentar. Agora não. Ainda que ele tenha esse tempo de contribuição, ele vai precisar de 60 anos de idade. Então aquele Gari que começou ele a trabalhar com 20, que eventualmente ia aposentar ali com 45 anos, ele vai ter que trabalhar mais 15 anos para ter um direito menor. Como assim menor? É porque antes eu garantia 100% do valor apurado, né? Ele contribuiu com aquilo, eu faço a média e pagava 100%. Agora não. É aquela regrinha que eu falei, né? Eu vou garantir para ele só 60%, mais 2% por ano acima de 20 anos para o homem, acima de 15 anos para a mulher. E aí a gente cai naqueles 40, 35 de novo para garantir 100%. É uma situação muito grave, porque nós estamos exigindo de pessoas que estão expostas a maiores adoecimentos a ficar por tempos muito grandes nessa situação, infelizmente, sem uma proteção minimamente condigna. 40 anos correndo atrás do lixo, né? Gente, olha só. Nós tivemos, desde o Fernando Henrique, né? Talvez a primeira grande reforma previdenciária que corta direitos tenha sido em 98, não é isso? Depois nós tivemos uma outra em 2003, primeiro mandato do governo Lula, né? Primeiro ano do governo Lula. Depois tivemos outra menor com a Dilma, que muda pensões, basicamente, né? E tivemos uma outra grande mudança em 2019 com o Bolsonaro, né? E nesse processo todo, o que muda? Aumentou a idade para aposentar? Reduziu os valores recebidos no final? Tempo de serviço. Eu vou fazer uma defesa da Dilma aqui, por incrível que possa parecer. Ela piorou muito a pensão, isso é um fato. Para o cônjuge, né, que estabeleceu uma idade máxima de tempo de recebimento de pensão, mas ela, por exemplo, melhorou a aposentadoria. Por incrível que pareça, desses todos que a gente falou aqui, a única mudança positiva para o trabalhador foi a retirada do fator previdenciário pela Dilma Rousseff, em alguns casos. Também não foi em todos, não, que ela não foi muito bonzinha, não. Só estou fazendo aqui uma parte importante em relação a isso. Colocou, né? Pela média, né? Tirou o fator previdenciário e colocou a média salarial, que... Melhorou um pouquinho, mas assim, dá um pequeno crédito para ela, porque a pensão ficou realmente muito ruim no caso dela, né? Mas assim... É um histórico ruim do nosso país, né? Infelizmente. Sempre quando há reforma, a gente usa a reforma da Previdência para diminuir direito. A gente nunca discute participação do empresariado para pagar um pouco mais, participação do governo para ajudar a estabelecer uma equação financeira melhor, né? E na prática é sempre isso. Eu aumento o tempo exigido para as pessoas trabalharem e pago valores
significativamente menores em todas as situações. No serviço público, aquele à parte lá do Lula, né? E aí talvez a pior perda foi no governo Lula, lá no ano de 2003, que foi o fim da aposentadoria atrelada à carreira, né? A pessoa, quando aposentava, ela continuava recebendo como se estivesse no cargo. O sistema previdenciário de servidor público trabalhava dessa forma e o Lula, naquele momento, ele encerra essa diretriz, né? O Lula, que eu falo, Congresso Nacional, enfim, mas fato é que ele era o presidente da República naquele momento. Só para as pessoas entenderem, gente, existem 2 regimes previdenciários no país. Existe o regime geral, que é do conjunto dos trabalhadores, né, de trabalhadores regidos pela CLT, e de alguns servidores públicos também, de prefeituras de médio e pequeno porte, que que se aposentam pelo INSS. Existem os regimes próprios, que são dos servidores públicos, e esses regimes próprios são vinculados ao ente que a pessoa trabalha. Então, nós trabalhamos na Prefeitura de Belo Horizonte, é ligado à Prefeitura. Quem trabalha no Estado é ligado ao Estado. Bom, nós já temos exigência de idade mínima desde 98, né? Diferente de quem atua no INSS. Mas as regras hoje, elas estão muito parecidas, né? Existe E o que é pior, pegou o que tinha de pior em cada um do sistema para igualar as regras, né? E o que a gente fala de paridade, que nas nossas entrevistas as professoras falaram muito disso. Paridade e integralidade, foi isso que o Nazário falou. Até 2003, quando um trabalhador de serviço público se aposentava, ele se aposentava com o seu salário que ele tinha naquele momento. E toda vez que tinha um reajuste dos trabalhadores da ativa, o salário do aposentado também era reajustado, né? Quem entrou no serviço público a partir de 2003 perdeu isso. Então, na hora que se aposenta, faz uma média da vida inteira. É por isso que a professora da educação infantil aqui deu o relato, né, de que ela vai perder quase 50% do valor do seu salário se ela se aposentar. E o reajuste não é mais igual ao reajuste da ativa. É o reajuste do INSS. Se bem que nós da ativa estamos tão ruim de reajuste, que nos últimos 5, 6 anos, o INSS reajustou mais do que o nosso salário. Mas, enfim, né? É sempre esse elemento. Bom, gente, a gente queria agradecer muito a presença do Nazário aqui. Foi um prazer enorme a sua participação. Quer se despedir? Obrigado pelo convite. Fico sempre à disposição. É um prazer falar para nossos ouvintes aqui sempre. Um abraço. E toda vez que um servidor público da Prefeitura de Belo Horizonte, o servidor público da educação da Prefeitura de Belo Horizonte ou um trabalhador terceirizado tiver alguma dúvida previdenciária, é procurar o nosso departamento jurídico. Mas se você não é da Educação Municipal de Belo Horizonte e também tem dúvidas a esse respeito, pode acessar os canais de comunicação do Voz da Rede, que a gente vai ter o maior prazer em trazer nos nossos programas. Tenho certeza que o Nazário nos ajudaria nisso, para responder as suas dúvidas. Tá bem?